Eu sou a Caseiras, mas você pode me chamar de Cá. E hoje estou aqui para mais uma vez, mais uma aguardada vez, dar a minha opinião sobre coisas que ninguém pediu. Por favor, sem aplausos, sem aplausos. Por favor. Mas é importante. É muito importante o que eu vou falar agora. Então, assim, se vocês gostam das minhas crises existenciais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar. Eu tinha esquecido a palavra. Porque eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu penso. Então, se você gosta de me ver, eu acho que o mínimo que você deve fazer é dizer que eu sou muito legal, e que eu sou muito linda, e que eu sou muito fofa, e etc. O título ele já é bem autoexplicativo do que eu vou falar. Mas eu comecei a pensar nisso depois que eu vi um clipe do Stavu, aquele TikToker, esse aqui, dizendo exatamente a mesma coisa. Que, tipo, você vai decepcionar os seus pais. E não tem coisa mais real do que isso. Tipo, você pode ser a pessoa mais certinha possível, mas uma hora você vai. Porque você é uma pessoa individual, você não é o que os seus pais sonham que você é. Entendem? Tipo assim, os seus pais, eles querendo ou não, criam expectativas sobre vocês. Uns muito, outros pouco. Mas mesmo assim tem alguma expectativa. E às vezes essas expectativas precisam ser quebradas. Porque a gente pensa como a gente. Tipo, a gente pensa por nós mesmos, a gente não é a cabeça deles. E a gente não vai se moldar pro que eles querem. Tipo, a gente pode tentar. Mas aí você vai ficar muito infeliz, muito pra baixo e triste, enfim. Vai ser uma péssima experiência, né? A não ser que, tipo, seus interesses consequentemente batam com os dos seus pais, o que não é impossível. Mas sempre vai ter uma coisinha que você não vai conseguir cumprir. É tipo tentar viver a vida toda sem irritar alguém. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai, para de tentar. Então, tipo assim, quando você tá pensando em fazer alguma coisa que seus pais não deixam, tipo, isso eu me refiro a coisas que não são perigosas, assim, coisas que não vão te machucar ou te fazer mal. Por exemplo, beber antes dos 18. Se você acabar tendo um coma alcoólico, se você fizer sem responsabilidade, se você, enfim, estiver tomando algum remédio, enfim, vai ser perigoso pra você, vai ser arriscado. Então, assim, não é disso que eu estou falando. Não estou dizendo pra todo mundo sair bebendo, transando e matando e atirando em gente. Não é isso. Não é pra sair se enfiando em briga. O que eu quero dizer é coisas tipo, quero pintar o meu cabelo, mas minha mãe não deixa. Isso é uma coisa que diz respeito à sua aparência, sabe? É uma coisa que é sua. E isso não vai mudar quem você é. Entende? Assim, porque você tem cabelo azul, agora você não pode ser médico. Faz! Porque assim, temos dois tipos de situação. Uma em que não dá pra fazer isso, que é quando os seus pais são realmente os demônios na Terra, que eles não deixam você respirar direito e vão te mudar de escola, mudar todo o teu círculo social, te proibir de fazer qualquer coisa. E a outra é quando os seus pais, eles só vão se irritar. Tipo assim, quando você vai fazer essas coisas, é claro que você tem que pensar muito antes de fazer. Mas o que eu quero dizer é pra você fazer sem medo. Você pensa e chega na conclusão. Porque tem alguns de nós, tipo eu, que não vão aguentar sair de casa. Tipo assim, esperar até sair de casa, sabe? Não vão aguentar. Então, assim, procura o que vai ser menos traumatizante pra eles, sabe? E voltando sobre pintar o cabelo. Faz, e o máximo que vai acontecer é você ficar de castigo. O máximo que vai acontecer é você ficar uns dias sem seu celular, uns dias longe dos seus amigos, e depois vai voltar. Caso, vocês entenderam, caso seus pais não sejam o diabo na terra. Porque, vamos lá, meus pais são conservadores. O quão conservadores eles são? Você tem que ter noção das coisas que você pode ou não pode falar com seus pais. Eu não recomendo você viver em pé de briga com seus pais, mas eu também não recomendo você acatar tudo que eles falam. Então, assim,
São coisas e coisas, mas não tenham medo de fazer isso, sabe? Vocês só analisam se é a hora certa ou se não é. Porque você tem que fazer uma hora. Uma hora você vai ter que quebrar esse ciclo, sabe? Uma hora você tem que ser feliz. E é isso, assim. Se você deixar isso pra depois, pode até dar certo, mas o baque vai ser muito maior. O baque pra eles vai ser muito maior. E eu acho que só vai te prejudicar mais. Então, se você pensa diferente, alguma coisa assim, e isso te prejudica, o fato deles te censurarem desse jeito te prejudica, você começa a falar por si só. Os pais, eles querem o melhor pra gente. Eles querem, de verdade. Mas não é desse jeito que vai acontecer. Não é do jeito que eles querem. Definitivamente não vai ser do jeito que eles querem. E é isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Vocês não estão aqui pra fazer o que as outras pessoas mandam. Vocês não estão aqui pra ser uma marionete de alguém, pra ser um brinquedo. Vocês são pessoas. E eu acho que, assim, isso é muito besta de se falar, mas não passa na cabeça de alguns, que inclusive não passava na minha, que eu tinha muito, muito medo de fazer as coisas, especificamente com meu pai. Eu já tive aquela sensação de quando a pessoa diz que não, mas você vê, assim, na feição dela, nos olhos dela, que ela tá mentindo. E isso aconteceu quando eu me assumi pro meu pai. Eu falei pra ele, pai, eu tô namorando com uma menina. E aí, ele ficou, a gente tava dentro do carro, ele ficou dirigindo e olhando pra rua, assim, como se eu tivesse dito, pai, eu matei 3 crianças. Entendeu? Assim, ele olhava pra mim como se eu tivesse cometido um crime. E eu nunca vi uma coisa mais idiota do que isso. Porque depois que eu me toquei de que, porra, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, eu parei de me preocupar com isso. Mesmo que fosse o meu pai. Porque, querendo ou não, nossos pais são pessoas como todas as outras. E como a gente vai decepcionar muita gente ao longo da nossa vida, como a gente vai estressar muita gente, a gente não vai agradar todo mundo, é a mesma coisa com nossos pais. Eles são pessoas. Eles são pessoas e pessoas se decepcionam. Eu me decepciono, você se decepciona, todo mundo ao seu redor se decepciona. E não é porque eles são os seus pais que você não pode decepcionar eles. O que eu quero dizer com tudo isso é que não é pra ter medo de ser você. Não é pra ser restrito, sabe? É uma coisa... Porque eu não preciso ficar aqui dizendo, tipo, é muito errado que seus pais não deixam você pensar por si só. É muito errado que seus pais querem impor o que eles pensam. É errado, e todo mundo sabe disso. Menos eles. Menos os próprios pais. Então, assim, exercitem a cabeça de vocês. Pensem por si só. Pensem o que vocês querem fazer. Pensem o que vocês querem. O que vai deixar vocês felizes. O que vai fazer com que vocês se tornem pessoas melhores ao seu ver. E eu acho que é isso que é mais importante. Porque, pô, desculpa o termo, mas numa hora todo mundo vai pro caixão. E aí você vai deixar tudo passar porque você não quis decepcionar alguém? Porque você vai mesmo viver pelos outros? Porque assim, eu não quero viver pelos outros. É uma coisa que eu abomino. Tipo assim, porque se fosse pra eu viver pelos outros, eu tinha me matado. Mas quando você pensa em viver por si, é diferente. Porque a vida é sua, você que vai fazer as coisas. E vamos supor até sobre trabalho. Você vai ter que trabalhar pelo quase todo o resto da sua vida. E aí você quer mesmo ficar preso nesse ciclo vicioso com uma coisa que você odeia fazer? Só porque alguém pediu pra você, só porque alguém quis? Entendeu? Assim, isso é uma coisa que eu falo pra muitos amigos meus que são mais novos, que eles vão decepcionar os pais, que eles vão decepcionar as pessoas. E eu acho que tem funcionado. Eu acho que as pessoas ao meu redor, especialmente os mais novos, eles ficam mais corajosos quando eles falam comigo. Então, eu procuro trazer isso pra vocês também. Porque é bom ter a sensação de que tem alguém que te apoia, mesmo que a pessoa não saiba da sua existência. É bom ter algo que representa uma coisa boa pra você. E é por isso que eu trouxe essa reflexão aqui. E também porque eu tô inaugurando a ring light que eu comprei no TikTok Shop. Mas é isso.
Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro o que eu quis dizer. Então, um beijo e tchau!